Gritos no hospital. Vou contar um fato que aconteceu comigo quando eu estava no hospital para dar à luz a minha filha, que atualmente está com 30 anos. O meu parto foi uma cesariana, e um dia após, na última visita do médico, por volta das 23 horas, fui aconselhada por ele a pegar a bebê e dar umas voltas pelo corredor. E assim eu fiz. De repente, eu ouvi alguém gritar no andar de cima. "Me ajude! Está doendo muito! Não estou conseguindo!" Imaginei que fosse alguém dando à luz em um parto normal. Continuei caminhando até que eu fiquei com sono. Voltei para o quarto, coloquei a bebê no berço e fui dormir. Na manhã seguinte, quando a enfermeira foi fazer o curativo, perguntei a ela por que deixara a paciente do andar de cima sofrer tanto com dores do parto. Foi quando a enfermeira olhou para a outra, que estava com ela, e me falou: "Senhora, o andar de cima está desativado faz 2 anos. Lá funcionava o antigo necrotério do hospital." Imediatamente pedi para ver o médico e quase que eu o obriguei a me dar alta. Agora eu vou ler uma pequena coletânea de relatos enviada pelo ouvinte Luiz Gustavo. Banheiro assombrado. Minha mãe é pernambucana e veio de lá para São Paulo. Ela estava procurando uma casa e encontrou uma muito boa e bem localizada. Ela foi conhecer o imóvel. O corretor mostrava os cômodos a ela. Lá tinha uma sala bem ampla, até que ela chegou ao banheiro. Na hora que ela entrou, ela sentiu uma mudança brusca na temperatura. O lugar estava gelado. Ela olhou ao redor, tentando descobrir de onde vinha aquele gelo. E o que mais chamou a atenção foi um cano perto do chuveiro, uma área quebrada na parte de dentro da parede. A minha mãe não quis ficar lá. E depois ela conversou com o corretor. E ele disse que o antigo proprietário tinha tirado a própria vida naquele banheiro. O lustre. Moramos numa casa que havia sido um centro espírita, mas não sabíamos dessa informação na época. Tínhamos uma estranha sensação de que algo havia sido deixado para trás. Nosso antigo pedreiro estava no último andar de uma casa que tinha 3 andares. No primeiro ficavam os quartos, no térreo a sala e a cozinha, e no subsolo ficava uma área de serviço e o quintal. A antiga proprietária disse que iria sair rapidamente e que já voltaria. O pedreiro começou a ouvir uma conversa na sala de jantar, que ficava logo abaixo do primeiro andar. Ele desceu e chamou o nome da proprietária, imaginando que ela estivesse lá. Mas ninguém respondeu, mesmo ele ouvindo muitas risadas, conversas e alguns gritos. Aí ele desceu para a sala de jantar e adivinhe, não havia ninguém no local. E tem outra história. Eu estava na escola, enquanto a minha mãe e a nossa secretária do lar estavam em casa conversando. A secretária estava na cozinha e minha mãe estava sentada na sala de jantar. Em determinado momento, a minha mãe se levantou da cadeira e continuava a conversar. De repente, um prato que estava ao lado da nossa secretária começou a girar sem parar. A minha mãe, que estava em pé, sentou-se em outra cadeira, que estava ao lado da que ela estava sentada antes. Nesse instante, um lustre, daqueles com 6 lâmpadas, caiu sobre a cadeira desocupada. Ou seja, foi um livramento. Minha mãe iria ficar gravemente ferida se não tivesse mudado de lugar. Nessa mesma casa, eu não conseguia dormir muito bem, devido ao barulho na parede do vizinho. Eu ouvia cavalos galopando, barulho de asas e, sobretudo, o barulho de um bebê chorando. Quando a minha mãe foi reclamar do bebê, a vizinha disse que não tinha bebê na casa, mas que ela estava à espera de um, né? Ou seja, ela estava grávida. Tem mais uma história. Meu avô era caminhoneiro. Um dia ele chegou rindo muito em casa, comentando que outro caminhoneiro chegou todo borrado no posto. Esse caminhoneiro comentou que estava dirigindo e avistou uma moça pedindo carona no meio da estrada. Ele não pensou 2 vezes e passou foi reto. Gente, vocês não vão acreditar no que ele disse. Ele contou que a mulher colou na janela do caminhão, que estava a 120 km por hora, e ficou olhando para ele com os olhos vermelhos, e ela ainda ria. E ela ficou lá por um bom tempo, sumindo apenas alguns minutos antes dele parar no posto. O
O apartamento dos meus tios. Esse fato aconteceu quando eu tinha por volta de 14 anos. Nessa época eu morava em Itanhaém, litoral de São Paulo. E se passou por volta de 2016. Nessa época eu comecei a frequentar uma igreja e me batizei. Certa noite cheguei do culto, orei e fui dormir. E como de costume, deixei a televisão ligada. Quando foi por volta das 2, 3 da madrugada, eu acordei e vi um homem alto de capa preta e chapéu na porta do meu quarto, dizendo que iria me levar com ele. E foi se aproximando e começou a me puxar pelo pé, falando que iria fazer de tudo para me levar. Enquanto isso acontecia, eu não conseguia me mexer. Eu estava todo travado. Essa foi a minha primeira paralisia do sono. Quando consegui reunir forças para me mexer, eu estava no chão. A programação da TV era a mesma de quando aquilo me puxava. Lembro-me que era o programa Fala Que Eu Te Escuto, da TV Record. Depois disso, eu não vi mais, nem senti sua presença opressora por um bom tempo. Até que em 2020, eu me mudei para o apartamento dos meus tios que faleceram e eu fiquei com o apartamento. Certa noite, eu me deitei para dormir. O lugar estava em completa escuridão. Daí comecei a sentir uma presença opressora e pesada. Senti algo entrando pelo meu quarto. Senti chegando bem perto de mim. Nisso, meu corpo já estava travado. Eu não conseguia abrir os olhos, mas sabia que se conseguisse, aquele homem estaria lá. Então comecei a repreender. Isso foi me dando forças para falar em voz alta e expulsá-lo. E aos poucos, ele foi sendo expulso da minha casa. Aquilo ainda voltou mais algumas vezes e eu expulsei o repreendendo. Eu tenho outro relato que aconteceu quando eu morava em outro apartamento com uma namorada, hoje é ex. Todos os dias pela manhã, ela se sentava na cama, me dava um beijo e se despedia. Em um dia qualquer, ela fez isso como era de costume e foi embora. Eu escutei ela ligando o carro e saindo. Quando virei para dormir novamente, comecei a sentir aquela presença opressora entrando no quarto. Dessa vez, aquilo se sentou na minha cama, o que fez com que o colchão afundasse e minha perna caiu um pouco. Senti ele se aproximar do meu rosto e senti o bafo quente dele. Nisso eu estava acordado, porém eu não conseguia me mexer nem abrir os olhos. Fui juntando forças para repreendê-lo, até que consegui levantar da cama e proferi em voz alta: "Tá repreendido em nome de Jesus. Saia desse quarto, saia desse apartamento. Você não tem poder sobre mim." Fui sentindo uma força vindo do meu interior e continuei expulsando. Depois disso, ele nunca mais voltou. Para finalizar, eu contarei mais 2 pequenos relatos. Eu durmo no quarto onde meu tio faleceu. Reformei o apartamento e tudo. Certa noite eu estava assistindo a um filme comendo doces com a minha mãe. E ao final do filme, eu olhei para a porta e vi um homem saindo do meu quarto e entrando no banheiro. O outro fato ocorreu há cerca de 12 anos atrás. Uma noite a minha irmã me chamou para jogar videogame na sala. E de lá dava para ver um corredor que vai para a cozinha e a escada que dá acesso ao andar de cima. E quando estávamos indo para a sala, nós vimos um homem de terno descendo as escadas e entrando na cozinha. Na hora, nós 2 nos olhamos sem acreditar, pensando que se tratava de algum assaltante. Quando criamos coragem para ir verificar, não tinha ninguém na cozinha. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo.